Vamos lá. Vamos lá. Hoje, dia 11 de agosto, dia do advogado. Quero cumprimentar todos os advogados, todas as advogadas, colegas de profissão. E hoje, nosso convidado da live aqui da semana, na @dv.corporativa, é a Thaíse Tomé. Vamos aguardar aqui a Thaíse Tomé. E a Thaíse, ela é da Farmilhares. Ela é advogada, herdeira em empresa familiar e, portanto, nesse dia é a pessoa mais adequada para estar colaborando com esse tema do papel da mulher empresária nas empresas familiares, a atuação das mulheres nesse contexto. Então, vamos aguardar aqui a nossa amiga Thaíse. Que já está chegando. E nós estamos numa sequência de lives, né? Tivemos a live com o professor Marco Otti, tivemos a live com o coach Juliano Gazola, também tivemos uma programação aqui para as próximas semanas, com o Felipe André Machado, da Evolua Consultoria, que vai falar sobre valuation em empresas familiares, com o Amoedo, da Consigliere Brasil, nosso amigo, nosso irmão, e isso vai ser no dia 27. Então, nessa sequência, nas próximas 3 semanas, sempre às 19h19, nós vamos estar alinhando, informando aqui os dias, e será um prazer ter vocês aqui. Meu amigo doutor Carlos Bonfim, de Pato Branco, parabéns, doutor, pelo seu dia, obrigado aqui pela sua presença nessa nossa live. Estamos aguardando aqui a Thaíse. Mais um minutinho. Ela está entrando com a gente aqui. Meu amigo, doutor Paulo Kronbauer, Dr. Paulo Kronbauer, de Medianeira. Muito obrigado pela sua presença aqui, meu nobre. Parabéns também pelo seu dia, nosso dia do advogado. Aguardando a Thaíse. Thaíse, ela é advogada, ela é sócia fundadora da Farmilhares, uma empresa de consultoria que trabalha com mediação, mediação familiar, um trabalho bastante interessante. Ela é focada no agronegócio. O trabalho dela é muito complementar ao que nós fazemos na advocacia corporativa, no aspecto de gestão patrimonial, empresas familiares, a constituição de holdings, de administradoras de bens, de planejamento sucessório, e diversas vezes nós encontramos aí nesse contexto alguns conflitos familiares, e a Thaíse tem uma expertise muito focada nisso para mediar esses conflitos. Doutor Anderson Azevedo, nosso nobre amigo, advogado, criminalista em Cascavel. Muito obrigado, Anderson, pela sua presença aqui, meu amigo. A defesa não para, né, doutor? Ali, muito obrigado pelo aceno. Vamos aguardar ainda aqui a entrada da Thaíse. Aqui chegando a Thaíse com a Farmilhares.
Aguardando mais um minutinho. Thaís e Tomé, Oiê, tudo bem com você? tudo ótimo. E com você? Como você sabe, maravilhosamente bem, tudo certo. Excelente, muito bom. Então tá bom. Thaís, primeiro quero te pedir licença para fazer uma homenagem à minha esposa, Hum. porque hoje é dia do advogado, né? E ela me fez lembrar que mulher de advogado sofre. Ah, mulher boa! Sofre mesmo. Eu acredito que sofre e muito. Então fica a minha homenagem à minha esposa, Fabiane, Muito né? bem. A doutora Karina Gudino, também nossa amiga, advogada, cliente de longa data, doutora Karina aqui presente conosco, a Nay Cunha. Thaís, muito obrigado, Thaís, pelo convite, por ter aceitado o nosso convite de estar conosco aqui nessa live. Ela vai ficar gravada aqui, a gente vai poder compartilhar também com as pessoas que não puderem assistir hoje. Mas o tema que você traz, Thaís, é muito, 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 muito importante. Né? Então, eu já, antes de você entrar aqui, fiz uma brevíssima apresentação sua. Uhum, Você, como uma pessoa que faz aí a mediação de conflitos familiares, né? uhum. Através da FAR Milhares. Você que foi primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, inaugurou uma série de papéis aí na sua vida e Uhum. trouxe isso para dentro do direito e para dentro da tua atuação aí nas empresas familiares. Então, Thaís, você aqui é a grande estrela hoje. Muito obrigado mais uma vez. Quero que você se apresente aqui para os nossos amigos e também fale um pouco aí da Familiares. Então vamos começar. Então, muito obrigada, um prazer, doutor, abrir esse espaço para a gente conversar justo hoje, né, que é o Dia do Advogado. Fiquei super feliz porque eu já me considero, não sei, quase uma não advogada, né? Porque, enfim, eu tenho, né, trabalhado com a Familiares desse outro lugar, que não que o direito também trabalha mediação, eu conheci a mediação pelo direito, mas na Familiares, né, por tudo isso que você mencionou, eu inaugurei uma série de papéis e eu já desde a graduação de direito eu já trabalhava, né? Então eu já vim de uma família que tem empreendimentos, né, que convivem com os vínculos familiares e os empreendimentos juntos. Então, eu já conhecia um pouco desses meandros, né, afetivos e patrimoniais por aí. Enfim, o que eu me apresentaria, né? Eu não acompanhei o início da apresentação, enfim, eu gostaria de dizer que eu sou advogada de formação, né? E além disso, eu sou casada, eu acho que isso é importante a gente pontuar, mãe de duas crianças, né? Eu tenho o João Caetano, de 9 anos, e a Maria Fernanda, de 7, Lindos. que, enfim, são uma escola da vida, né? Enfim, ter filhos é uma escola da vida, né? Casar é uma escola da vida, né? Por como você já mencionou, casar com um advogado é uma outra escola da vida, que meu marido também participa, então uma homenagem a ele também, onde estiver, se ele estiver assistindo, enfim. Queria comentar, enfim, a partir disso toda a carreira profissional, enfim, especializações, eu gostaria de trabalhar com as questões de vivência mesmo, né? Porque eu acho que elas nos norteiam em termos relacionais por aí. E há muito tempo daí eu já via que o direito era um acesso limitado, eu também já estava com vontade de ir mais para o Paraguai, enfim, eu acabei investindo muito mais na parte de consultoria e acabei me aprofundando com vínculos familiares, vínculos afetivos, né? Muito mais do que o planejamento patrimonial que eu deixo para os colegas que são mais advogados. Enfim, hoje eu também sou advogada, mas eu acabo trabalhando em parceria, né? Como nós podemos trabalhar, já, né? Já temos várias propostas juntos. Eu ocupei esse outro lugar que é de olhar os afetos, porque eu tinha uma impressão de que eles contaminavam, de uma certa forma, o direito e que era mais complexo, né, para os advogados, até para a nossa formação mesmo jurídica, entender daqueles meandros. Então, eu acabei me especializando muito nisso, eu já tinha muita afinidade, eu estudei teoria sistêmica familiar, então eu gosto muito disso, né, e acabei agora, estou fazendo a formação de constelação, né, enfim. Eu acho que a formação de novos herdeiros também é uma questão que eu gosto muito. Depois que eu me tornei mãe, eu ainda trabalhei com bastante questões, né, relacionadas a meus próprios filhos, enfim. Mas eu acho que a gente pode ir conversando, William. O que você Claro. programou, de repente, para a gente Nada.
Nada, para a no gente nosso papo é livre aprofundando. aqui. Não, nosso papo é livre. O que que eu vejo, Thaís, assim, de muita similaridade no nosso trabalho, né? Você como empreendedora, né, que Uhum, tem negócios, inclusive aí fora do Brasil, sim. também você como advogada, você como mãe, deve talvez concordar comigo que na nossa região oeste aqui do Paraná, a gente já falou sobre isso nos seus podcasts, o que eu percebo muito é as mulheres sendo preteridas nas discussões de planejamento sucessório. Hoje a gente tem atuado muito na correção de alguns destinos de patrimônio, porque no passado isso, entre aspas, foi desviado, né, por uma questão até, sei lá, cultural, vamos dizer assim, de colonização da nossa região, que tinha um costume de não privilegiar ou não igualar as divisões com as mulheres. E essas divisões não corretas permeiam as relações familiares e acabam dificultando as relações entre as pessoas, as futuras gerações, os próprios consórcios de primo. E aí eu entendo que a mediação familiar, que é isso que tu te propõe a fazer, faz muito bem, é algo que complementa, sim, o direito, né? Os contratos, os protocolos de família, os acordos de sócio, eles são escritos para um momento de posterior resolução de conflito. Eles Uhum. não são o caminho inicial da resolução de conflito, né? Primeiramente, muito diálogo, enfim, queria que você falasse um pouquinho dessas técnicas que você usa aí. Então, eu vou aproveitar, já que você tocou no tema do protocolo familiar, que eu gosto muito, para mim é um dos instrumentos mais valiosos que a gente tem na condução das empresas familiares. E ele, de fato, ele é um documento e eu gosto muito porque o processo dele é muito rico, né? A gente levanta tema, sabe aqueles assuntos que a gente não gosta de falar? Eu até costumo dizer que no protocolo a gente precisa entrar em alguns assuntos que ficaram guardados embaixo do tapete, e até mesmo essa questão da preterição, né, das mulheres em outros momentos anteriores, né? Se hoje a gente trabalha com a questão da constelação, a gente percebe que o excluído vai sempre tentar retomar, né, o lugar em algum lugar. E esse era um lugar não só culturalmente, como até legitimado pelo direito, né? A preterição de homens e mulheres. A gente conquistou a igualdade formal na Constituição de 88, né? Antes a gente ainda tinha bastante legislações que ainda permitiam diferenças de tratamento entre homens e mulheres. Eu até fiz um levantamento quando eu escrevi uma parte desse livro, né? Eu até fiz um dos artigos que eu escrevo é a participação das mulheres nas empresas brasileiras. Eu fiz um recorte de todas as empresas, não apenas das familiares, e lá eu fiz um apanhado da legislação. E desde 64, né? 64 foi ontem, começou uma revolução feminina nos moldes do que a gente consegue ver hoje, né? Que é a chegada dos primeiros anticoncepcionais no Brasil. A gente conseguiu um pouco do direito ao voto, foi antes, né? Foi por 32, mas a gente ainda tinha até 62 aquele regulamento que regulava a situação jurídica da mulher casada, né? Que eu acho, assim, muito incrível, né? Muito simbólico isso. Não é incrível, é simbólico, né? Porque, imagina, para as mulheres trabalharem fora, a gente precisava da autorização do marido. Então, hoje, em 2020, quando eu atendo casais, por exemplo, né, que tem algum conflito entre cônjuges, né? Que um dos trabalhos da Familiares é trabalhar com a conjugalidade e a parentalidade de formas separadas, porque... né? Hoje, não só o casamento dá origem a novas famílias, você pode ser sua pai, enfim, isso implica, né, em questões patrimoniais envolvidas nisso. Uhum. Mudou muito, e tem gente que ainda me pergunta a questão da honra do masculino, né, gente? Não existe mais, né? Você vingar uma mulher, né? Ou vingar um homem por causa da honra. Então, assim, porque é muito recente. Eu levo isso, eu ouço isso quando eu atendo as pessoas, de um lugar de muito acolhimento, né? Sem julgamento no sentido de que, não, ele não é uma pessoa, né? Um ogro, uma pessoa antiga. Não, até ontem era assim. E eu falo, não, essas Uhum. questões não implicam mais. Então, eu gosto do protocolo de família, por quê? Porque eu acho que é um processo, né? Me parece um processo de Sim. maturidade da família e de Uhum. alguns alinhamentos de expectativas que talvez sozinhos, entre casal, a gente não consegue abordar, né? Como é que eu vou falar com meu marido, E acordar domingo e falar, olha, eu queria um assunto a respeito disso, sabe? da empresa, né? Da Da empresa, então, empresa.
Ou no Claro. patrimônio mesmo, né? As mulheres estão numa situação de muito desconforto, né? Eu tenho trabalhado com algumas mulheres. O ano passado eu fiz uma fala, foi muito legal, a respeito do regime de bens no momento do casamento civil, né? Que para mim, ai, mas eu fico desconfortável. Eu falei, gente, mas assim, ó, é esse o momento, porque se você não vai falar de regime de bens agora, né? Enquanto vocês estão falando de festa, de casamento, em outro momento pode ser mais constrangedor ainda, porque você pode ficar sem nada, inclusive, entendeu? E é um contrato, né? E E aí é um trazendo contrato, e eu a acho que contratualidade. desromantizar o assunto do patrimônio, né? Eu acho que é uma. Perfeito, Enfim, eu acho que é uma questão assim. E também trazer mais mulheres para esse debate, eu acho que enriquece, porque daí ela fica muito no perfeito. lugar da vergonha, né? De eu falar, ai, vai pensar que eu sou interesseira, né? Fica num lugar assim do melindre. Eu já acho que assim, ó, Sabe, Thaís, as empresas, inclusive, né, nesse contexto de evolução histórica, de participação da mulher na sociedade, nas empresas, eu vejo hoje nas empresas que são nossos clientes, o papel da mulher com muita eficiência. São muito bem, empresas muito bem conduzidas, estratégias muito bem claras, algumas CEOs, mulheres, as quais a gente tem um relacionamento profissional, comercial, tem determinações muito bem específicas sobre a condução dos seus negócios. Então, eu acredito que o papel da mulher empresária na empresa familiar, hoje, ela consegue separar muito bem das relações, tanto de família, quanto da gestão da empresa, né? E é isso que eu queria que você falasse um pouco, dentro do contexto da empresa familiar, como que as mulheres se portavam mais no passado e como você tem visto hoje. Então, doutor Uni, o que eu posso dizer? No passado, as mulheres nem podiam chegar, né? Eu lembro que a minha avó comentava que eles tinham um armazém, né? E ela não podia passar do balcão do armazém. Esse era o papel dela. Olha só. A minha avó tem 78 anos. Esse era o papel dela. Ela ficou viúva aos 32 anos de idade, ela ficou viúva e com 6 filhos, né? 2 já falecidos e 4 filhos pequenos, sendo o maior de 12 anos. E eles tinham alguns bens razoáveis, tinha uma fazenda e tal. E ela, por não poder passar do balcão, ela ficou gerindo aquele mundo dela, né? De cuidar dos filhos, enfim. O meu avô faleceu não de uma forma repentina, mas de uma doença que consumiu muito do patrimônio deles também. E a partir de então, ela teve que não só... Ela acabou dilapidando esse patrimônio, porque, enfim, ele foi consumido, ela não tinha noção de gestão nenhuma. E depois ainda precisou reprogramar, refazer uma nova profissão para sustentar os filhos. Então, é isso que eu ainda acho que se isso tivesse acontecido só com a minha avó, tava, enfim, não ótimo, né? Porque ela sofreu muito, a gente tem marcas até hoje dessa história. Inclusive, eu acho, até falo para ela que eu vim trabalhar com patrimônio e trazer as mulheres para esse lugar para honrar todo o esforço e a dedicação que ela teve até hoje com a gente. Mas não tem como, não é mais uma opção, eu acho, para as mulheres ficar em casa ou no trabalho. Isso fosse, né? Nós fomos expulsas do lar há muito tempo por questões econômicas, não só por questões do marido, né? Os homens não conseguiram mais, em algum determinado momento da história, sustentar sozinho o que era o ideal de uma família, né? Um está cuidado e muito voltado para o trabalho externo e o outro está muito voltado para o trabalho interno, que me parece era uma compensação mais igualitária, né? Hoje a gente vê uma sobrecarga de trabalho feminino muito grande. As mulheres que dão conta do recado continuam dando conta do trabalho doméstico, né? Isso também é uma distorção das mulheres da minha geração, provavelmente, né? Porque a par de eu ter estudado, trabalhado e tal, a carga do cuidado continua recaindo sobre mim, né? A logística de montar uma casa, de eu precisar estar numa reunião. E talvez isso faz com que a gente desenvolva habilidades que são muito valorizadas no mercado atual, né? Porque sem dúvida. Você é eficiente, isso é óbvio, né? Você precisa ser eficiente. Como é que você cuida de 2 crianças, trabalha em 2 empregos, dá conta da casa e trabalhar? Isso é prática, não é teoria, né? Não é teorização. Então, e eu vejo também algumas distorções, que é a sobrecarga, né? A gente está tendo muito mais mulheres adoecidas, né? Pode ver, as mulheres estão adoecidas numa maior frequência. Por quê? Porque a múltipla jornada de trabalho, antes ela fosse dupla, né? Antes ela fosse dupla. Eu até acho que antes, sim. Que é um desafio da minha geração, eu digo, atual. Porque até então, né, William, as mulheres eram
era uma educação voltada para o casamento e voltada para o cuidar. A minha educação já foi uma que eu já não precisava casar. Logo, então, eu ficar um pouco em casa me gerou conflitos internos. Porque logo eu fui uma menina criada para trabalhar a vida inteira. E quando eu tive que me ver mãe com 2 crianças, eu pensei, como assim? Como assim eu estudei tanto para hoje não dividir de forma igualitária o trabalho doméstico com o meu marido, que continuou tendo uma educação tradicional? Porque até hoje eu acho que nosso grande conflito entre gêneros hoje se dá porque a educação das mulheres está muito mais progressista há muito tempo. Talvez até pelo sofrimento da pele das nossas avós, tias. Então, né? Então a filha tinha que ser sempre uma coisa a mais do que a avó. E os homens não, eles estavam numa posição de conforto, né? Então logo eles herdavam, logo eles já vinham. Então as mulheres tiveram que disputar esse espaço, né? Que até hoje é muito sofrido pra gente. Que, né? Até hoje, né? Quando a gente trabalha com algumas famílias, eu falo, e cadê as filhas? Ah, não, uma casou. Não, tipo, qual é a E veja, e eu, nas empresas familiares que eu atuo e encontro as mulheres, sempre em posição de cargos de confiança e cargos estratégicos muito importantes. E faz muita falta, né, nesse contexto da família, a filha, né, não estar seguindo eventualmente os passos da mãe. Então, esse incentivo as mulheres, né, da sua geração, né, da geração na nossa idade, da faixa dos 40, em assumirem o seu papel nas empresas familiares. E aí passa por uma série de, entre aspas, correr atrás, porque, como você disse, faltou aquela educação corporativa lá atrás, que ela tem que hoje se sobressair, voltando a fazer, né, mais aprofundamento técnico, mais aprofundamento estratégico, porque a competência nata eu vejo que as mulheres têm, por uma série de características. Né? E aquelas que se destacam nisso, que aprofundam esses estudos, são as que lideram grandes equipes, são as que lideram grandes projetos. Então a gente tem muita tranquilidade, satisfação em trabalhar nas empresas familiares, cujas mulheres são líderes. Né? Então a liderança, um desses papéis da mulher, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu só, assim, só fazendo uma meia-culpa nessa questão de chamar as mulheres, né? Eu vejo, assim, que é um lugar que é uma zoninha de conforto que eu olho bem de canto para eu não querer ficar ali. Porque você tem um certo conforto, porque ali é um privilégio, né? De poder trabalhar ou não. Essas mulheres que a gente está convidando para que tomem o seu lugar, tem um direito de escolha, como muitas outras não têm, né? Por exemplo. E talvez você gerir isso, por isso que eu gosto de trabalhar com esse olhar do feminino, que é assim, ó, como você poderia dar conta de uma dupla ou tripla jornada de trabalho? Porque hoje a gente vê que liderar uma equipe de trabalho é um desafio enorme. Muito. E normalmente a gente já lidera uma família, né, dentro de casa, porque tem trabalhador doméstico, uma casa, né? Se hoje a gente está falando que o trabalho doméstico é desigual entre homens e mulheres, é porque ainda que eu tenha um marido muito cooperativo que ajuda, ainda são mulheres que delegam essas funções dentro de casa. Então, é mais um trabalho, né? No caso, mais uma responsabilidade. Entendeu? Mais um delegar, voltar, e isso gera uma carga mental muito, muito grande. Mas eu acho que vale muito a pena, até porque a gente não vai ser mãe a vida inteira. Eu tô com meus filhos agora com 9, com 7, talvez gestando um próximo, né? Que eu ainda estou aberta, porque eu acho que 3 ou 4 filhos aí são possíveis. Olha que legal. Né? Dou conta, assim, enfim, deixei eles crescerem um pouquinho. Eu acho que são questões que não se conflitam, né? Apesar de me exigir demais um pouco nesse começo, nós temos uma qualidade que é da eficiência, né? Até por isso, né? Por dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E então, o que eu poderia falar a respeito dessa participação das mulheres? É isso que você me perguntou agora? Da liderança no aspecto. Da liderança. Gente, o mundo demanda feminino, tá? Isso eu vou fazer um parênteses aqui conceitual, né? Porque eu não sei depois quem vai nos olhar. Quando a gente fez o título do trabalho, da nossa live, a atuação das mulheres nas empresas familiares, eu queria abrir um parênteses para responder essa questão da liderança feminina. Mulheres e femininos não são sinônimos, né? Só não sei se está claro para todo mundo, mas eu vou começar do zero. Então, homens e mulheres é uma questão de gênero, né? Está ligado ao sexo biológico da pessoa.
Masculino e feminino está ligado a energias que todos nós temos. Então, o Dr. William tem energia feminina, que é a energia da criação, da criatividade, do cuidado. Pode ser do cuidado com o carro, do cuidado, sei lá, com o que vocês gostam, moto, peça, qualquer uma coisa. É aquilo que faz a vida ser mantida, né? Que a gente chama de trabalho reprodutivo. É fazer um café da manhã para a esposa, cuidar do pai, né? Isso, o ideal seria que todo mundo tivesse as duas polaridades em equilíbrio. E também, no lado masculino, no meu caso, por exemplo, eu também tenho energias masculinas e femininas. Por quê? Porque senão eu viraria uma cuidadora total. Eu nunca teria foco, ação, atitude, que isso diz muito do meu masculino, né? E nem sempre o masculino e feminino dizem respeito ao sexo biológico. Por exemplo, e isso, gente, assim, um parênteses outro, né? Eu não estou falando de orientação sexual e sexualidade, tá? Esse assunto não tem nada a ver. Por exemplo, eu antes de ter filhos, eu tinha uma postura muito do masculino. Eu acordava, levantava, fazia, até porque trabalhava na fazenda também, lidava com bastante homens, então eu tinha uma postura muito masculina. Isso não tem nada a ver com orientação sexual, com nada. Tem a ver com atitude, pulso firme, que você precisa, até para você se impor nesses lugares. Então, quando eu fui me preparar para ser mãe, eu pensei, nossa, eu fui desenvolver meu feminino na gestação. E até hoje eu uso vestido, enfim, eu tento reforçar porque eu tenho essa imposição muito do masculino. E, né, para quem trabalha em empresa, normalmente demanda, né? O masculino precisa estar muito certo, porque senão você não dá conta de manter. Não dá conta de manter, né? Veja as mulheres usando ternos, né, nas empresas. Então, veja, mas eu acho que então não dá pra gente saber de antemão se ter mulheres, né? Tipo, fisicamente falando, é mais do masculino ou mais do feminino. Não dá para saber. Eu preciso conhecer essa liderança para eu saber se ela é feminina. Tem muitos homens que lideram de forma feminina. O que é bem bacana, porque as equipes deles são muito legais. Tem um diálogo. E não tem nada a ver com ser gay, com ser nada. Tem a ver com o formato da liderança. Entende? Então, é desse ponto que a gente parte. Então, nem sempre mulheres exercem liderança feminina, como nem sempre homens exercem a masculina. Então, a gente pode ouvir várias composições. E a minha fala aqui é para dizer que o mundo demanda o feminino. De todos, tá? Dos homens. Os homens que tiverem maior antenados nesse sentido vão sair na frente. Porque o mundo precisa de cuidados, né? De uma forma geral. Não só de cuidado dos filhos. A gente precisa cuidar das nossas marcas, cuidar das nossas empresas. O cultivo da terra é uma atividade muito do feminino. Né? Cultivar a terra, plantar novas sementes, gerar novas vidas, são atitudes do feminino. E essas que são demandadas. Então, o que eu falaria da liderança feminina, né? Eu acho que a gente vai precisar encontrar um equilíbrio. Como a gente já teve uma liderança muito marcada, com muito autoritarismo, que é muito próprio do poder do masculino, tóxico, né? Porque o masculino em equilíbrio, ele é bem bacana. Assim como eu luto diariamente para manter o meu masculino em níveis normais. Porque ele também, em excesso, gera destruição, né? Gera guerra. E também o feminino, em excesso, gera melancolia, gera muita tristeza, né? Porque a gente fica muito naquele lugar do interno, né? Remexendo muito a terra. Então, o ideal é que a gente mantenha os níveis do masculino e do feminino em equilíbrio. Então, hoje eu falaria que a liderança, enfim, das empresas familiares vai precisar, sim, passar por um período de feminino para equilibrar essas forças anteriores. E eu espero, né, na formação dos meus filhos, que eles já estejam num equilíbrio de forças, né? Eles tendo pessoas em equilíbrio, igualdade de condições. Eu não vou precisar escolher entre um e outro, né? Eu tenho um menino e uma menina. Eu ainda imagino uma coparticipação dos dois, né? Porque eu espero, com muita fé, que meu filho já falou, né? Sinalizou que ele não vai seguir os caminhos dos outros homens da nossa família que precisaram trabalhar e cuidar de filhos em ambientes muito separados, né? Eles também perderam esse direito de conviver com os filhos, porque por uma questão de logística. E o meu filho fala, mamãe, eu vou trabalhar num lugar onde eu possa cuidar e trabalhar no mesmo lugar, como fez o meu tio tal. É bacana. Olha que bacana. Então, assim, e todas essas experiências, né, Thaís, é importante dentro de um contexto de mediação, porque você consegue compreender as diferenças, né? Sim. Por exemplo, eu idealizo uma mulher na liderança que eu admiro muito, é a Luísa Helena Trajano, né? Porque ela conseguiu trabalhar com o filho, né, nesse contexto da governança corporativa, delegou ao filho lá atrás um
um projeto muito importante da área de e-commerce na Magazine Luiza, e a Magazine Luiza se tornou o que se tornou. E eu já participei de alguns congressos com a Luiza Helena Trajano, e que é espetacular a forma de liderança, e uma liderança simples, e uma liderança, não diria autoritária, mas com o respeito das pessoas para como a posição de mãe, né? Até pela idade dela, enfim. E é um exemplo no ponto de vista ético, é um exemplo no ponto de vista de cuidado com as pessoas, né? Isso fala da liderança do feminino, como você está colocando, totalmente, né? É da liderança, do cuidado com as pessoas. Veja agora, nessa questão da pandemia, a tratativa que a Luiza Helena Trajano teve no sentido de não demissão das pessoas, isso tudo está muito ligado nesse aspecto aí que você aborda muito bem do feminismo, e não do feminismo. São coisas totalmente diferentes. E também mulheres e homens são diferentes. Então é importante, eu quis deixar esse contexto, porque... E depois todo mundo começa a fazer uma mistura, quando a gente trabalhava com gênero. Não tem nada a ver com sexualidade, com nada. E o importante também é desmistificar esse preconceito, né? Eu sou um homem e exerço uma liderança feminina. Exato, que bacana, porque é o que está precisando no momento, né? A gente não precisa, no momento atual, em 2020... de guerras, de xingamentos, né? De uma posição autoritária. Quando você fala dela, que é uma posição... Eu sempre falo que é gentileza com firmeza, que é a posição do pai e da mãe, né? A posição do pai e da mãe é ser gentil e firme ao mesmo tempo. Então, né? Uma mãe muito do feminino, o que acontece? A criança monta em cima, né? Então, a gente precisa ter a função... Eu não posso esperar, por exemplo, que meu marido venha do trabalho, da onde ele está, para vir fazer uma referência e uma correção. Eu não posso mais esperar, entendeu? Então, nós dois... E ele também não pode esperar voltar do trabalho para que eu decolo para aquela criança. E nem para os funcionários, né, gente? Eu estou dizendo isso à criança, mas a gente continua criança, né? A gente pode virar adulto, mas a gente continua com os nossos traços infantis nas empresas, né? É muito comum. Inclusive, eu sempre falo, se tivesse... Quando a gente tem essa demanda do feminino muito aberta, por exemplo, a Luiz... ela pega a casa dos filhos, dos funcionários, praticamente, para cuidar, né? Ela se posiciona, inclusive, em relação à violência doméstica. Ela teve, né, uma gerente que acabou sendo morta e ela acabou entrando nesse debate. Então, é um tema que o acesso das mulheres ao mercado de trabalho trouxe para as empresas problemas que antes era restrito à vida familiar. Então, as empresas, ainda que não familiares, né, doutora William, que eu acho que isso também é importante a gente pontuar, demandam uma gestão um pouco mais feminina. Porque eu atuo bastante com empresas familiares, mas nessa pandemia eu tive bastante pedidos de condução de reuniões, por exemplo, de comunicação de demissões ou de comunicação de não demissão, mas que os líderes não se sentiam aptos. Eu acho que não se sentiam preparados para exercer essa liderança mais acolhedora. Isso era invariável. Tinha homens e mulheres no mesmo sentido, assim, sabe? Então, claro. Eu acho que é uma inteligência que a gente perdeu. Todos nós perdemos, porque nós valorizamos muito o intelecto, muito o mental, né? Durante uma parte da nossa vida. E agora a gente precisa sentir mais, sabe? Sentir a pessoa, sentir as relações e ver como isso na empresa muda total, né, gente? O clima organizacional é isso. Não é nada mais. Thaís, perfeito. E assim, você que é do setor aí do agronegócio, né? Você tem negócios aí no Paraguai e também atende algumas empresas do agronegócio aqui no Brasil. Você vê diferença nessa questão cultural aqui, Brasil, Paraguai, dentro desse aspecto da atuação da mulher nesse contexto do agronegócio, mais especificamente? Olha, eu acho que eu tenho visto uma mudança bastante significativa, tá, em relação às mulheres. E eu gosto de mencionar porque isso é uma vantagem que eu tenho visto para as filhas, tá? Então, agricultores que têm uma relação super tradicional com as esposas, por exemplo, mantiveram. Com as filhas, ele já muda o padrão. O que é muito curioso, né? Curioso porque se ele pensasse... Porque antigamente isso não acontecia, né? Por exemplo, na geração dos meus avós, filhas, mulheres, por exemplo, não precisavam estudar, porque iam casar. Era, mesmo que fosse filha, né? Então, existia uma desigualdade já de cara. O pai falava, vai investir no filho, quem sucede é o filho. Né? As minhas tias-avós que quiseram estudar, por exemplo, tiveram que virar freiras. Né?
porque era o único lugar de possibilidade de estudar, era virando freira. Então, algumas acabaram, continuaram, e outras acabaram e saíram depois, que já tinham alguma certa autonomia, saíam. Mas se não, não precisava estudar. Então, hoje eu já percebo diferente, inclusive no agro, né? Porque o agro, a gente fala, é uma tendência a ser pessoas de mais ligadas ao campo mesmo, de pouco menos, né? De acesso mais dificultado para a educação. Então, são pessoas que vivem mais longe, tem uma cultura mais rígida, me parece. Não sei se seria rígida a palavra, mas assim, um pouco mais conservadora, talvez. E eu tenho visto bastante progresso, sabe? Antigamente, a sucessão ficava para o genro, inclusive, em muitos casos, né? Você tocou no ponto fundamental, né? Que a gente tem percebido muito na sucessão. Dentro desse contexto das empresas familiares, a gente tem visto que os processos em que a mulher, né, procedimentos, não vamos falar de processo contencioso, para que as pessoas não confundam, né, a nossa figura de advogado falando em processo, mas a metodologia de abordagem, né, para chegar lá na conclusão daquele protocolo de família, eu vejo que quando a mulher está inserida nessa discussão, desde o primeiro momento, desde a reunião inicial, desde o alinhamento de expectativa com os patriarcas, este projeto ele é muito mais seguro, ele é muito mais fluido, ele é muito mais frutífero, ele é muito mais estável, né? A nossa grande preocupação é construir sempre um protocolo de família, um contrato, que seja o resultado do efetivo combinado entre as partes, que aquilo dure por muito tempo, até um ponto que seja possível de ser revisitado, de ser revisto, porque as situações mudaram, porque os alinhamentos de vida e expectativas também mudaram, mas não os princípios, os valores fundamentais do respeito à família, né, do respeito aos negócios, né, de não abusar da propriedade, né, de respeito às pessoas que passam aí pela gestão da empresa, enfim. O que você tem visto dentro desse aspecto da sucessão, né, e o papel da mulher no aspecto sucessório, dos planejamentos sucessórios? Então, doutor, nesse tema eu tenho visto uma coisa muito triste, que eu não estou gostando de ver, e eu tenho trabalhado muito com as mulheres por conta disso. A falta dessa mulher em pé de igualdade, tá? Com o fundador, Perfeito. Porque ela de fato foi fundadora. Se ela nunca trabalhou na empresa, ela é fundadora. Se ela sempre foi uma dona de casa, ela é fundadora na mesma igualdade do fundador. Na mesma. Concordo, porque exatamente. eu penso assim, o trabalho do cuidar... Hoje, eu gosto de dizer que o trabalho da mulher, né? A atuação da mulher, qual é? É o trabalho do invisível. É costurar vínculo. Doutor, quantas vezes a gente chega numa família... essa mulher que nunca falou nada, o homem se remete a ela. Então tem que falar com ela para ligar para o filho. Gente, esse é um trabalho da tecelã da vida. Eu até vou fazer o centenário da minha bisavó agora, e eu fiz esse nome, que é tecelã do cuidado. Porque ela era uma dona de casa, simplesmente. Mas quando ela morreu, cara, ninguém liga mais para ninguém, entendeu? Ninguém liga mais para ninguém. Os vínculos foram, sabe quando esgarça o tecido, assim, foram abertos? Então, essa mulher, ainda que ela nunca tenha pisado na empresa, ela é fundadora. E eu sempre falo, até por isso que eu tenho me dedicado a escavar quem são essas mulheres silenciadas e por que elas escolheram esse lugar. Por quê? Porque eu quero ouvir delas. Eu escuto dos homens, ela nunca quis, ela gosta de cozinhar. Não, eu não quero ouvir, eu quero ouvir dela. Sozinha dela, porque eu quero. Porque ali, quando eu faço essa escuta ativa, eu ouço um monte de coisas. Eu ouço uma porque daí eles me ignoravam, eu não sabia falar direito, eu fiz 2, 3 coisas erradas e me xingaram na frente de todo mundo. Entende como é? Ela se silenciou por um motivo X, que não interessa a nós. O que acontece nesse lugar? Começa uma crise dos herdeiros para assumir um lugar que é da mãe, que não deveria estar disponível. Perfeito. Eles começam a pular. E para mim, o que está acontecendo? Uma inversão de ordem que eu acho inadmissível, né? Porque aí começou os conluios entre os filhos com o pai, gente. E daí a mãe entrou no meio, daí virou o triângulo amoroso. E você viu, doutor William, triângulo amoroso dá certo em algum lugar? Não. Pode ser filho do casal, pode ser tudo. Não dá. Por isso que eu falo, o pai e a mãe,
são os fundadores e eles decidem o destino do patrimônio. Se a mãe sai, o que acontece? Fica aquele pai usando da mãe que tá ali fora, né? Porque ela faz os intermédios, ela faz. Então, ela faz e começa aquilo ali, porque é igual criança, né, gente? Criança ganha espaço onde não tem autoridade clara, né? Criança é assim. Perfeito. E os herdeiros são crianças grandes, porque diante da relação dos pais, a gente vira criança, né, gente? Até agora, a gente vai na casa do meu pai e começa a discutir pela coca, assim, sabe? Porque é muito da memória, né, dos irmãos, assim. E então, o que eu quando irmãos maravilhosos, grandes, e eu falo, tá, vocês estão discutindo por quê? Não, porque não, antes. Ah, porque uma bola, um dia, cara, eu joguei, ele não foi buscar. Pronto, resolvido o problema. Vai na terapia, na psicóloga. Depois a gente faz o protocolo, entendeu? Porque assim... Exatamente. Então eu acho que talvez esse papel dessa mulher, e eu estar fazendo esse trabalho de escavação, é para manter os filhos no patamar aonde eles são, abaixo dos pais. Que esse é o lugar de Legal. Deus, entendeu? E pensando, né, Thaís, hoje como o dia do advogado, acho que o papel do advogado que ele é indispensável à administração da justiça. Isso. Penso que se nós pensarmos um pouquinho mais a fundo nas relações humanas, o advogado bem posicionado, ele é indispensável para essas resoluções de conflitos, né? Eu acredito que o advogado, ele tem aí, pela experiência de tantas e tantas histórias como essa, como você acabou de narrar, a possibilidade de ajudar as pessoas e as empresas a resolver esses conflitos e chegar a bons termos de contratos. Eu gostei muito, Thaís, mas chamou atenção, logo quando a gente se conheceu, aproximadamente um ano atrás, e num podcast seu, a gente falou um pouquinho lá sobre isso, e você foi muito, muito enfática do tempo que você advogava, vamos dizer assim, com mais veemência, talvez com o teu lado masculino mais aflorado na advocacia, né? Que você, entre aspas, enquadrava lá o fundador para trazer a mulher para esse contexto familiar. Olha, tu não quer resolver agora aqui por esse protocolo familiar, por esse caminho alternativo de conflito, por essa mediação, por essa consultoria, por essa assessoria, você vai ter, fundador, um problema lá no futuro. Seja com a tua esposa, né, seja com os filhos, né, nesse contexto. Em algum momento, em alguma geração, em alguma relação familiar, essa discussão patrimonial vai desaguar. Por causa daquela bola que foi dado por um filho e não foi dado para o outro, ou porque a mãe não recebeu aquilo. Em algum momento, o vingar, que estava na lei, ele vem para essas relações. Então, eu acredito, né, Thaís, não sei se você concorda, que nós, advogados, temos um papel muito, muito, muito importante nessa mediação dos conflitos empresariais e familiares. Então, doutor, eu super concordo. Eu acho que sim, os advogados são essenciais. E hoje, digo mais, tá? Desse lugar que eu tô com a Familiares, eu tô até montando uma equipe multidisciplinar, porque, como o senhor sabe, né, na advocacia a gente não tem esse poder, essa possibilidade de trabalhar com outros profissionais de outras áreas. Então, eu me retiro oficialmente do litigioso, enfim, e da consulta. Perfeito. Mesmo. Eu nem atendo mais escritório de advocacia, eu me coloco num lugar como mediadora e, enfim, do desenvolvimento familiar. Eu acredito que hoje as relações familiares são tão complexas, que é aquilo, né? Misturar já patrimônio e família é um trabalho de uma vida. Tá, esse é um fato. E hoje, o estilo de vida com que nós estamos lidando, diante de tantos conflitos, de tantas mudanças, né, eu digo, geracionais, de vida mesmo, eu acho que familiarizar-se já é um verbo, assim, né? Relacionar-se, porque é mais do que o relacionar-se, né? Ter uma família hoje demanda uma atenção de muitos profissionais, sabe? O papel da infância mudou demais do que era antigamente. Os pais não têm mais aquela autoridade. A ausência da casa durante muito tempo, né? Nós, enquanto pais, ficamos muito mais tempo fora de casa do que dentro. Então, assim, tudo isso foi ressignificado, né? A saída da mulher para o mercado de trabalho, a ausência do homem dentro de casa, ainda que o Brasil é um país né, que exige distorções, né, pela desigualdade social, inclusive, mas ainda permite a terceirização do trabalho doméstico, mas isso impacta também na vida das pessoas. Então, eu diria que o advogado é, sim, essencial,
Porque antecipa esses conflitos, né? O que eu disse do fundador é o que eu falo assim. Hoje eu já digo diferente, né? Porque eu tô nesse lugar do feminino. Hoje eu falo assim, ó. Então não ganhe muito dinheiro. Ganhe o suficiente para o senhor e a sua esposa sobreviver. Porque aqui raios, uma pessoa junta tanto dinheiro, gente, para na quarta... Olha o masculino aí, ó. Olha o masculino da Thaís e a Floriana. Não, ou a gente tá no feminino ou no masculino, né? Não dá pra ficar pulando, porque assim, ó, eu sou ambiciosa e quero um monte de coisas, ok. Mas não quero olhar para aquilo ali, sabe? Porque eu quero deixar para depois. Não, meu, então assim, das duas uma, ou a gente faz a conta de... Não, agora eu tô nessa vibe. Tô fazendo a conta de quanto dá, mais ou menos, para eu fazer. Quero viajar o mundo, conhecer a família, sistemas de educação alternativo, de moto, só esse. E já digo, não vou deixar nada, eu não recebi nada dos outros também, então, né, comecei do zero, então outros que comecem também. Porque senão, ou a gente faz o serviço completo, ou a gente deixa a metade do serviço para os netos fazerem. É muito desagradável esse assunto, né? Entrar num assunto que a gente nem sabe, igual agora, agora eu tô resgatando essa história do centenário da minha bisavó. Tem tantos segredos, e assim, segredos no sentido de tabu mesmo, que ela demora para falar, sabe? Que ela... É muito injusto, sabe? Ficar deixando assim, gente, 100 anos, pensa, né? Eu tô com 70 anos ficou guardado o assunto. Então vou lá, nossa, conversa. Isso que eu tenho maior boa vontade, né? Vou escrever um livro, fico ali. Mas não dá para deixar para depois esses assuntos que são muito latentes. Então eu acho que sim, advogados que têm essa certa sensibilidade, né? Porque eu acho que também exige, né, doutor William, um pouco de sensibilidade. Claro. Porque para lidar com família, eu gosto muito desse lugar do feminino, sabe? Todos os advogados que entram nesse lugar, porque é um lugar do não julgamento, né? Um lugar dos afetos. Não tem como a gente medir afetos, sabe? Afetos, assim, por mais que a igualdade, né, formal existe, existe afinidade entre pais e algum filho em específico. O que a gente precisa saber é trabalhar isso, né? De uma forma clara e transparente. E não tem problema nenhum, pai, preferir um dos filhos, enfim. Você tocou no ponto aqui da próxima pergunta que eu tinha anotado para fazer, que é essa questão dos herdeiros, né, e das herdeiras mulheres nas empresas familiares. Comumente, a gente já viu muitas empresas falharem por este, entre aspas, preconceito de que o homem tem que ser o sucessor, e ele não tem as habilidades necessárias para a condução daquele negócio. Não tem. E ele não tem o desejo, a condição de querer para conduzir esse negócio. Ele gostaria de estar fazendo outras coisas. Eu tive uma empresa no setor do agro, que eu vi esse procedimento acontecer, de 2 anos de preparação desse herdeiro homem para ser CEO de uma empresa no agro. Tá? Uma empresa relacionada no agro. E quando chegou no dia, Thaís, no dia dele assinar o termo de posse dele como CEO da empresa, ele falou, muito obrigado. Não é para mim. Ele deixou para o 49 do segundo tempo. Né? E aí a irmã veio assumir esse papel. E a empresa foi muito bem, obrigado, atrasou um pouquinho esse processo de sucessão, né? A grande vantagem da empresa é que havia ali um processo de educação continuada, de educação corporativa continuado, né? E o nosso trabalho está sempre em mediar, o teu trabalho na mediação familiar, o nosso é de mediar a empresa com a família. Havia ali um trabalho de educação continuada dos herdeiros, então a herdeira estava como uma retaguarda. Então, o pai preferia o filho. O filho, para não magoar o sentimento do pai, tentou e buscou. Mas, no momento derradeiro, ele acabou abrindo mão disso. E a herdeira mulher assumiu isso com a maestria e vai muito bem. O que você recomenda, Thaís, para a questão da preparação das mulheres para ingressar, então, aí nas empresas familiares com seus papéis muito bem definidos? Eu acho que 2 questões você trouxe nesse exemplo que são bem importantes pontuar, porque é uma mudança cultural que eu acho que a gente precisa trabalhar nos clientes e nas empresas quando a gente chega. Quando você me fala que um pai escolheu o filho homem, é natural, tá? E as mulheres têm vindo desse lugar do tapar o buraco do irmão. Então, quem teve o direito de escolha
foi o irmão. E dela foi tolhido, inclusive, o direito de escolha. Porque ela já ficou numa situação, se meu irmão não quer, aí logo eu vou ficar. As mulheres tampam buraco, isso é fato. Assim, a gente aceita esse lugar, né? E eu já acho que, então, é importante trabalhar o seguinte... Por que esse filho deixou para os 49 do segundo tempo falar? Porque não tinha espaço para fala, né? Porque eu já gosto de trabalhar assim, ó. Vamos trazer, então, sem fim, né? Porque isso também é uma sabedoria do feminino. Confiar naquela semente, independente de eu saber qual dos filhos vai seguir, não é o pai de antemão que vai decidir. Hoje eu falaria para o fundador, sempre falo, ninguém vai decidir. Quem vai decidir vai ser o procedimento. Porque hoje, como eu vou saber de antemão qual a habilidade? Hoje eu tenho 2 filhos. Como eu vou saber agora, olhando para os 2, quem tem habilidades? Eu já sei que quem tem habilidade e sociabilidade mais fácil é um deles e não é o outro. O que me cabe enquanto mãe nesse momento, que é o que eu tô agora, é trabalhar agora, enquanto eles têm 9 e 7. Quando tiverem 20 e eu precisar de alguém, inclusive pode não precisar, né? Porque eu posso utilizar outras pessoas para estar nesse lugar. Mas eu já acho que a falha do procedimento é essa. Já sair. Sabe como a gente já sai com a sentença de procedência antes de começar o processo? Não, como assim? Entende? E até para essa filha, entende? A pergunta dos 3 porquês, né? Se você apertar esse fundador fazendo os 3 porquês, por quê? Por quê? E por que no terceiro porquê ele já não vai ter mais o critério estabelecido? Eu gosto muito da função, talvez, de tentar combinar, né, essa liderança e a sucessão. Eu vejo muito, assim. Eu gostaria muito de ver lideranças combinadas, porque eu acho que realmente, para a gente estruturar uma vida pessoal com uma vida profissional mais harmônica, não tem como uma pessoa dar conta, né? Se a gente tem 2 irmãos, talvez o que esse irmão quisesse era ter um pouco mais de liberdade fora. E ele seria ótimo em algumas funções, tanto que o pai visualizava isso nele. Só que o pai não consegue visualizar os talentos da filha. E nisso a gente está falando um pouco de viés inconsciente, né? Primeiro porquê. Entendeu? Primeiro porquê. Como assim a minha filha não vai? Porque o pai já vê de antemão. E eu tenho visto muitas meninas que já... de cara, já escolhem uma profissão totalmente contrária. E no fim, por conta da possibilidade, né, do privilégio do filho homem de escolher, o pai vem resgatar ela. Você que estava aí na, sei lá onde, por favor, volta. Que eu não sei, né? Como o meu masculino é muito avançado, eles falam, agora eu também não quero mais, entendeu? Agora que não vai, eu não quero mais. Então agora o senhor venda, faça alguém, entendeu? Mas a filha que está nesse lugar do feminino... Porque assim, nós, na verdade, né, doutor William, as meninas foram educadas para ser boas moças, né? As boas esposas são as caladas, a boa menina é que obedece o pai, é que senta direitinho. Então, assim, essa menina obedeceu o pai? Ou era um desejo dela e ela não conseguiu se posicionar de antemão também, né? Porque você sabe, diante desses desafios, a gente tem que falar, olha... Eu tenho interesse na gestão da empresa. Eu vou disputar esse cargo com meu irmão, né? Porque eu acho que é esse o lugar das mulheres. Eu sempre pergunto, você quer? Não quero. Obrigada, tchau. Não é obrigada a ficar. Mas se também é bem diferente entre o filho homem e a mulher. Thaís, eu vejo que a estrutura do conselho de família é muito importante. Muito importante. A estrutura, né, de você ter lá o conselho de administração, ou o conselho consultivo, eu sempre busco criar aqui nos nossos protocolos de família que nós construímos, a estrutura mínima a estrutura ideal, né, de um conselho de família ajustado. Porque se essa mulher não quer participar ou não deseja, que é o direito dela, de participar dos negócios e quer fazer outras coisas, mas ela precisa saber. Aí ela tem o dever de saber, né? Ela pode ter o direito de não participar, exato, mas ela tem o dever de saber o que acontece ali. Né? E aí dentro, né, nessa linha, estruturou uma educação continuada para os herdeiros, estruturou um conselho de família. Eu entendo que o papel da mulher é muito, muito importante. Há um grupo empresarial no Rio Grande do Sul, não sei se você conhece, o grupo Lebres, né? O Conselho de Família é liderado por uma das filhas. E faz um trabalho muito, muito importante lá de educação continuada para os filhos e direcionamento dos negócios. Então, o que você acha, Thaís, da estruturação de conselhos de família como sequência de um protocolo familiar?
Eu sou suspeita para falar de conselho de família, porque eu amo. Para mim, a governança corporativa podia ficar ali, no conselho de família, que é o coração do lugar. Importante as pessoas saberem, nós não combinamos essas perguntas, né? Não, nem combinamos. Até porque, não, isso é um lugar que eu quero chegar ainda, enquanto familiares, de me especializar Perfeito. apenas, e tão somente da governança corporativa no conselho de família, porque ele é o pescoço, sabe aquilo que a cabeça manda, mas é o pescoço que direciona. Se eu cortei o pescoço, gente, nada funciona. Então, excelente. O conselho de família é isso. A gente investe muito no conselho de administração. Eu deixaria para todos vocês, advogados maravilhosos, tudo, economistas, sabe? Todos, pode ficar. Mas por quê? Porque o conselho de família trabalha com uma questão que é no longo prazo. E talvez as crises que o Brasil enfrenta atualmente, o nosso contexto histórico-político nos diz da nossa falta de preocupação, tanto quanto as empresas têm com o conselho de família. Por quê? Por que eu faço referência? Porque é um valor da educação, né? Quanto a gente pode investir no povo brasileiro, na educação do povo brasileiro? Ninguém vai fazer isso, sabe por quê? Porque isso vai aparecer daqui 30 anos, ninguém vai nem ver se foi uma pessoa que fez. E nós estamos ano após ano deixando para depois a educação, né? E a mesma coisa a formação de novos herdeiros. Quem vê? Só quando você está lá na sucessão, doutor William, agora, que você quer escolher entre 1 e 2, você viu que o conselho de família fez falta. E não dá para voltar atrás, entendeu? Então, por isso que eu falo que o conselho de família é o órgão da governança essencialmente feminino. Por quê? Porque aquilo dá confiança do útero, né, gente? Você confia que ali vai sair um feto, né? Como é que vai virar de um negócio, né, da semente com o espermatozoide virar uma pessoa? Só na confiança da fé, né? Você pode ir lá fazer ultrassom, tudo. E ainda que nasce. E na questão do conselho de família, você não vê, né? Porque a educação você não pega, né? Você vê a preparação da pessoa, tudo, mas você não consegue apalpar como que foi o trabalho do conselho de família, não é verdade? Tipo, é um trabalho a longo prazo e no invisível. Não dá para saber se foi só o trabalho do conselho, se foi mais a educação da casa com o conselho, sabe? Então, para mim, o conselho de família, assim, ó, toda microempresa familiar, todo mundo que misturou patrimônio com família, pode ser o carro velho da família, tá? Misturou, gente, ou então chama o vizinho, o amigo, outra pessoa da rua que não tem nada a ver com você, que você nunca mais vai olhar. Todo mundo que misturou em alguma etapa, né, patrimônio com família, eu acho que mereceria, sabe? Eu acho que é merecer mesmo a palavra, sabe? Não é merecer um conselho de família. E daí, a forma do conselho de família, né, gente, varia. Porque daí você pode ter uma pessoa conduzindo, 2, 10, 500 profissionais. Aí depende da logística de cada família, enfim, né? Lógico, do número de pessoas e do número de patrimônio, enfim. Que bom saber que você pensa assim também, né? Nós, então, não estamos sozinhos aqui no oeste do Paraná falando de conselho de família, de estruturação da governança. Thaís, já encaminhando aqui para os nossos minutos finais, quero deixar alguns convites aqui para as pessoas que estão nos assistindo, e depois nós vamos enviar também essa live para algumas pessoas. Na próxima semana, Thaís, você também está convidada a assistir, participar. Nós teremos aqui o Felipe André Machado, da Evolua Consultoria, que vai falar de valuation, de avaliação em empresas familiares e fusões e aquisições em empresas familiares. A gente não falou aqui, você deu apenas uma pincelada, na venda do negócio como uma alternativa. E nós temos também, no dia 27, o Marcelo de Amoedo, da Consigliere Brasil, uma empresa de consultoria de Curitiba, que tem participado conosco em alguns conselhos, falando a respeito aí do acordo de sócios. Tá? E Thaís, você foi muito brilhante aqui nas suas explanações, seu posicionamento. Eu gosto sempre dos seus posicionamentos bastante firmes, e deixo aqui para você fazer teus agradecimentos finais. Então, eu gostaria de agradecer, lógico, o convite, né? Dizer que esse é um tema novo, que eu convido, inclusive, mulheres que tiverem, até, né, doutor William, se você tiver acesso a outras mulheres dessa geração, porque eu acho que realmente as mulheres da nossa geração estão inaugurando uma figura